Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa aula. O meu nome é Lucas Padilha, eu sou médico de família e comunidade pela USP de Ribeirão Preto, sou um dos professores da Preventiva aqui da Medway, professor responsável por nos próximos minutos te dar o caminho das pedras em relação à preventiva na prova da PUC São Paulo. A gente conhece o padrão da prova da PUC São Paulo, vou te mostrar como que é o estilo da prova e também destrinchar um pouco melhor alguns assuntos que aparecem nessa prova. Bora nós então? Para começar, qual que é o modelo de prova, né? Você a essa altura do campeonato já fez algumas provas anteriores aí, tem instituição que não libera provas anteriores, então a gente sempre tem que ir perguntando para as pessoas que fizeram, mas essa aqui a gente domina que de fato é uma prova objetiva, uma prova de A a D, onde na prova da preventiva os enunciados costumam ser bem curtos e diretos. Isso traz muita tranquilidade ali, uma pergunta bem direcionada. Nas provas objetivas, né? Porque nas provas que a gente tem aqui da PUC São Paulo, a gente sabe que tem questões objetivas e questões discursivas. As discursivas têm um pouco mais de raciocínio ali clínico para você fazer na hora de colocar a sua resposta, beleza? Em relação à dificuldade, pessoal, a gente não tem questões muito difíceis nessa prova. Eu sei que é muito fácil, enquanto professor da matéria, eu vim aqui e falar, não, essa questão não é tão difícil assim. Eu estou falando, pessoal, em relação ao modelo, ao padrão de cobrança das outras instituições do Brasil, de uma maneira geral, é um padrão um pouco mais direcionado ali. Então, uma questão do tipo sabe ou não sabe, né? Então, quando você não sabe, essa questão fica muito difícil. Mas esse sabe ou não sabe não é relacionado, por exemplo, a rodapés de livros, como algumas instituições têm o hábito de fazer. Perfeito? Quando a gente fala de alguns focos específicos aqui, principalmente perfis e indicadores demográficos, aí sim a gente tem esse rodapé de livro que eu falei aí, né, esse conceito um pouco mais específico sendo cobrado, beleza? Uma prova bem textual, a gente tem poucas questões com imagens que aparecem ali, então esse vai ser o jeitão que você vai pegar ali quando você estiver fazendo a sua prova de preventiva da PUC São Paulo, como nosso primeiro assunto aqui nesse papo. Pessoal, em geral, a gente precisa entender como esse documento é constituído ali. Então, para além de você já ter feito um atestado, né, uma declaração de óbito ali no seu plantão, é importante que você saiba para que ela serve e para que cada uma daquelas etapas ali que você preenche e que você não preenche também servem para o sistema de saúde de uma maneira geral. Você preenche em 3 vias ali, esse documento é preenchido em 3 vias, né? Por quê? Porque o primeiro fica com o setor que é responsável pelo processamento de dados, o segundo fica com a família, para entregar ali no cartório, né, para receber ali o atestado de óbito, e a terceira fica na unidade onde foi preenchida. Mas a principal dúvida de vocês em relação a isso costuma ser como eu preencho e também quem preenche. As situações que aparecem na prova pra gente são situações problema, onde você tem que definir quem é a pessoa que vai preencher a declaração de óbito ali, qual é o profissional que vai realizar o preenchimento. Então, de cara, eu já queria trazer essa tabela aqui para você que responde essa questão, responde essa demanda para vocês. Perfeito? Sei que vocês vão tirar um print aí, deixa eu tentar fazer uma cara mais agradável, porque sempre que vocês tiram um print ou tiram foto da aula, a gente sai com o olho fechado, todo troncho ali, mas o que a gente precisa entender em relação a essa tabela aqui, pessoal? A situação, quem preenche e quais são as suas observações. Quando a gente está diante de um óbito que aconteceu em causas naturais dentro de um estabelecimento de saúde, o médico ou a médica que está prestando assistência ali é quem está responsável por fazer essa declaração de óbito. Quem vai preencher é essa pessoa que está prestando assistência. A observação aqui é, se a causa não é conhecida, e sempre que a causa não for conhecida aqui, eu vou encaminhar para que alguém verifique o que aconteceu, o serviço de verificação de óbito. Perfeito? Mas aqui não costuma ser uma situação problema para vocês. Vocês começam a ter um pouco mais de dificuldade quando a gente está falando de uma morte que aconteceu por causas naturais, mas fora de algum estabelecimento de saúde. E aí a gente está diante de 3 situações. Na primeira delas tem assistência médica? Tem alguém que acompanha esse paciente? Tem alguém que acompanha essa paciente? Então é essa pessoa que vai fazer a declaração de óbito ali, o médico ou a médica assistente daquele paciente. Perfeito? Não conseguiu chegar ao diagnóstico, precisa verificar o que aconteceu, encaminha para o serviço de verificação de óbito. Perfeito? Não tem assistência médica e está em um local com médico ali. Se não tem assistência, mesmo que o local tenha médico, o médico não sabe o que aconteceu ali, quem vai preencher de fato já é diretamente o serviço de verificação de óbito. Perfeito? Mas e se não tiver serviço de verificação de óbito na cidade, Padilha, o que faz? Para onde que eu mando esse paciente? Para onde que eu mando essa paciente que evoluiu para óbito ali?
qualquer médico pode preencher a declaração de óbito. A preferência é que seja feita no serviço de verificação de óbito. Na ausência, qualquer médico, qualquer médica está habilitado a realizar a declaração de óbito desse paciente. Perfeito? A terceira situação para óbito que ocorra em causas naturais fora do estabelecimento de saúde é: não tem médico ali, e aí também não tem SVO ali naquela situação. Onde tem médico, ele encaminha para o SVO, onde não tem médico, ele vai encaminhar para que essa declaração de óbito seja feita no cartório. E como que é feito isso? Qual que é o procedimento em relação a isso? A pessoa responsável por aquela pessoa ali que evoluiu para óbito vai acompanhada de 2 pessoas ao cartório e estas podem realizar o preenchimento da declaração de óbito no cartório. Perfeito? E a última situação, quando a morte é por causa acidental ou violenta, aí sempre, via de regra, quem vai preencher vai ser o IML, para investigar o que aconteceu naquela situação. Perfeito? Se não tiver IML na cidade, alguém vai ser denominado perito ali e vai ser designado para preencher essa declaração de óbito. Fez sentido? Aqui moram muitas vezes as dúvidas de vocês, memorizar, mas principalmente entender o racional por trás de cada uma dessas situações aqui, sem dúvida vai te ajudar a acertar bastantes questões. Combinado? Vamos lá, direto aqui para a estrutura da nossa declaração de óbito. Ela é dividida em blocos e a prova da PUC São Paulo costuma perguntar para vocês o que acontece dentro do bloco 6, que é justamente as causas desse óbito aqui. Então, dentro das causas desse óbito, o que você precisa saber? Em relação às condições e causas do óbito, pessoal, dentro desse bloco 6, a gente tem uma divisão em 2 partes ali. Uma para a gente colocar o evento que foi acontecendo de forma linear ali em relação ao tempo e que levou ao óbito, da causa básica até a causa imediata, mas também causas que estejam associadas àquele óbito ali. Então, esse bloco, como eu disse, vai ser dividido em 2 partes. E aí, pessoal, a gente tem então a parte 1 e a parte 2 aqui, para a gente definir o que a gente vai colocar em cada uma dessas situações. Vamos entender parte a parte aqui como que isso acontece. Na parte 1, a gente tem a divisão em 4 linhas. Então a gente coloca ali, como eu tinha dito para vocês, a sucessão de eventos que levaram até a morte. Então a gente vai ter as causas da morte propriamente ditas. A causa básica, que é que vai estar um pouco mais abaixo ali, é a condição que iniciou a sucessão de eventos. Pode ter sido um acidente, pode ter sido uma doença que esse paciente já tinha, que vai levar à causa imediata, que é a causa que levou aquele paciente à morte. Então, desenhando ali na prática para vocês como a gente fica com essa situação, causa básica que levou a uma causa intermediária, que levou a uma outra causa intermediária, que levou à causa imediata. Então, até como eu digo aqui para vocês, e levou a, e levou a, e levou a gente entende que em relação ao tempo, essa aconteceu primeiro, essa aconteceu por último, levando imediatamente aquela pessoa à morte. Então, a seta aqui aponta a sucessão dos eventos. Agora, nem toda morte vai ter uma causa básica com causas intermediárias levando a uma causa imediata. A gente pode ter uma ou nenhuma causa intermediária. Nesses casos especificamente, pessoal, a causa básica fica logo depois da causa imediata. Então a gente coloca da linha B até a linha A. O que não muda aqui? Quem fica na linha A? Quem fica na linha A sempre vai ser a causa imediata. Perfeito? E eu falei que tinha 2 partes. Na parte 2 a gente vai ter 2 linhas. Nessas 2 linhas a gente pode colocar condições que contribuíram para o óbito, mas que não fazem parte daquela sucessão de eventos. Uma coisa que levou a outra, que levou a outra, que levou à causa imediata. Tem relação, mas não tem nexo causal ali com aquela sucessão de eventos. Agora, nesse contexto, pessoal, não é para a gente colocar qualquer doença que for falada no enunciado, a gente joga ali na parte 2. Não é para fazer isso, porque se não teve relação com o óbito, não foi um fator contribuinte para o óbito, não tem por que entrar nessas 2 linhas aqui. Perfeito? Essa é a teoria, só que vocês costumam entender melhor essa teoria quando a gente coloca um exemplo prático. Então, vamos imaginar o caso desse paciente aqui. Paciente diabético há 10 anos, hipertenso há 5 anos, tabagista há 20 anos. Ele apresentou um mal perfurante plantar há 2 meses e evoluiu com sepse há 5 dias, vindo a óbito depois disso. Qual que é a sucessão dos eventos aqui, pessoal? Ele até facilitou aqui para a gente colocando o tempo, né, que cada coisa aconteceu. Então, de fato, até pelo tempo aqui, mas também pelo nosso raciocínio clínico, esse paciente foi a óbito por causa da sepse, né? A causa da morte dele foi a sepse, que aconteceu porque ele tinha um mal perfurante plantar, e esse mal perfurante plantar é
muito provavelmente uma consequência do diabetes desse paciente. Então, na hora que eu for preencher, eu vou colocar aqui como as causas na parte 1 do óbito dele, o diabetes, que levou ao mal perfurante plantar, que levou à sepse. Eu, enquanto médico, você, enquanto médica, vai colocar ali na declaração de óbito o tempo, mas não vai preencher a parte do CID. Por quê? Quem for fazer ali a digitação, quem for protocolar, arquivar aquele documento que você preencheu, vai saber tabelar melhor, inserir o CID correto aqui para a gente ter uma padronização na hora de analisar esses dados, porque a declaração de óbito é o documento que alimenta o SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, como a gente utiliza os dados do SIM para muitas políticas públicas de saúde, inclusive, é importante que esses dados estejam mais bem alimentados. E para que isso aconteça, a gente precisa de uma padronização, e não somos nós, médicos e médicas, que vamos fazer essa padronização, porque vocês sabem como nós somos desorganizados aqui e não temos protocolos uniformes, muitas vezes ali, para realizar os procedimentos. Perfeito? Então aqui o médico ou a médica não faz esse preenchimento. Só que nesse caso, a hipertensão e o tabagismo têm relação com o quadro desse paciente. Então a dificuldade, por exemplo, ali para fechar aquele mal perfurante plantar, com certeza interfere nesse processo. Então aqui a gente pode colocar a hipertensão e o tabagismo na parte 2. Agora, se tivesse falado de alguma outra condição que esse paciente tem, né? Esse paciente tem hipotireoidismo, por exemplo, não vai entrar aqui nessa parte 2. Perfeito? Olha como que isso já apareceu em prova da PUC em anos anteriores. Um paciente de 72 anos, portador de hipotireoidismo, por isso que eu estava lembrando do hipotireoidismo, né? Foi admitido no pronto atendimento do Hospital Universitário Cajuru com um quadro de AVE extenso, cursando com rebaixamento do nível de consciência. Após um mês internado, ele apresentou um quadro de tromboembolismo pulmonar, enquanto recebia o seu tratamento com drogas anticoagulantes, evoluiu com quadro súbito de hemorragia digestiva alta e evoluiu com parada cardiorrespiratória refratária, mesmo após 40 minutos de manobras de ressuscitação, sendo constatado então o óbito desse paciente. E aí ele colocava essa imagem aqui para você identificar qual é a sequência e qual é o correto preenchimento. Inclusive ele colocou no enunciado, considerando a declaração de óbito como a principal fonte de dados para o sistema de informação de mortalidade, assinale a alternativa que contém o preenchimento correto da parte 1 das causas da morte, considerando de cima para baixo. E aqui muita gente pode ter se confundido, né? Então eu vou, quando eu penso na sucessão dos eventos aqui, né? Eu vou de baixo para cima, mas ele está te perguntando de cima para baixo o que aconteceu, qual é a ordem que você tem que colocar. E aqui ele coloca, né, indo de parada cardiorrespiratória como causa imediata para acidente vascular encefálico como causa básica, de parada cardiorrespiratória também como acidente vascular encefálico como causa básica, mas passando pelo tromboembolismo pulmonar agora. Uma outra opção, o AVE e tendo como causa básica aqui a hemorragia digestiva alta, ou o hipotireoidismo como causa imediata e a hemorragia digestiva alta como a causa básica ali. Também tinha a opção da hemorragia digestiva alta, tromboembolismo pulmonar e um acidente vascular encefálico, que, sendo bem sincero aqui com vocês, pessoal, para a gente já ficar por aqui, é de fato a nossa resposta, tá bom? E eu quero destacar aqui que a gente não vai colocar na linha A, como causa imediata do óbito ali do paciente, parada cardiorrespiratória. Não é isso que foi a causa, né? Isso foi uma consequência de algo que realmente levou esse paciente ao óbito, que nesse caso aqui, quando a gente tem o pensamento da linha sucessiva, de acordo com o que ele trouxe para a gente aqui no nosso enunciado, esse paciente teve um acidente vascular encefálico que levou a um tromboembolismo pulmonar, que levou a uma hemorragia digestiva alta, que foi de fato a causa imediata do óbito desse paciente. Essa aqui é de fato a nossa melhor resposta. Percebam, pessoal, que no próprio enunciado, muitas vezes, e volto aqui só para que fique claro para vocês, ele já vai colocando a linha sucessiva dos eventos para gente, ó. Ele teve um quadro de AVE extenso. Depois de um mês internado, ele teve um quadro de tromboembolismo pulmonar. Ele já está te dando a linha sucessiva do que aconteceu. Enquanto recebia o tratamento, por causa do tromboembolismo pulmonar, ele teve uma hemorragia digestiva alta. Perfeito, essa foi a causa que levou ele ao óbito aqui. Como consequência aqui dessa hemorragia digestiva alta, foi a parada cardiorrespiratória, mas perfeito, senão toda morte, todo óbito a gente poderia falar, foi por anóxia, porque num determinado momento ficou sem oxigenação. Perfeito, mas não é esse o momento específico aqui de eu falar que foi isso que aconteceu. O que levou, qual foi a causa imediata que levou a esse óbito? Aqui, de fato, pra gente, hemorragia digestiva alta. Perfeito? Então a nossa resposta, de fato, estava mais bem explicada ali na letra E, no caso dessa questão.
Tranquilo? Com isso a gente consegue passar para o nosso segundo tópico desse bate-papo aqui, que é a classificação dos estudos epidemiológicos, um assunto que aparece com frequência na prova da PUC, e um assunto, pessoal, que tem que ser simples para vocês. A gente não pode errar esse tipo de questão, porque esse é o tipo de questão que a maior parte das pessoas vai acertar. Então aqui, se a gente errar, a gente está ficando para trás, beleza? Justamente por isso, vou explicar um esquema para vocês que fica um pouco mais visual, inclusive, da gente entender e não errar quando a gente estiver fazendo questão sobre esse assunto. Vamos lá. Quando a gente fala de estudos epidemiológicos, a gente tem dois grandes grupos ali. Estudos que descrevem uma situação e estudos que analisam uma situação. E qual que é a grande diferença de descrever para analisar? Quando a gente analisa uma situação, a gente realiza comparação. A gente está vendo se uma coisa é mais do que a outra, seja um fator de risco, um fator de proteção, são os principais exemplos ali. No estudo descritivo, eu ainda não estou fazendo isso, eu estou só relatando o que aconteceu. Justamente por isso, o principal exemplar dos estudos descritivos ali é o relato de caso, né? A gente relata um caso que vem um pouco diferente do que costuma vir, ou que é muito raro de aparecer, a gente faz esse relato. Ou uma série de casos ali, né? Quando a gente tem mais de 3 casos ali, a gente já transforma numa série de casos. Perfeito? Agora, dentro do grupo dos estudos analíticos, onde tem comparação, a gente tem essa grande divisão aqui, porque eu posso fazer a comparação de duas formas. Eu posso analisar alguma coisa que já está acontecendo e realizar a comparação. Então existem pessoas que já fumam e pessoas que não fumam, e eu vou comparar essas pessoas para ver a ocorrência de um determinado desfecho. Isso é um estudo observacional, eu estou observando algo que acontece e realizando uma comparação, ou eu posso fazer alguma coisa acontecer, realizar uma intervenção e verificar quais são os impactos dessa intervenção. Agora, nesse estudo, por exemplo, do cigarro, né, para você fazer um estudo de intervenção, você ofereceria cigarro para um grupo da população e não ofereceria para o outro. Acho que nenhum comitê de ética ia aprovar essa pesquisa aí, já que a gente já sabe os malefícios do cigarro, mas para fins didáticos fica o exemplo aqui. Mas os estudos de intervenção geralmente estão relacionados, né, a testar alguma vacina, testar algum medicamento, testar alguma intervenção que possa acontecer a nível comunitário aqui. Então, a gente já consegue ter esse primeiro raciocínio para separar em dois grandes grupos. O grupo dos estudos observacionais, que são os estudos ecológico, a série temporal, o estudo transversal, o estudo de coorte e o estudo de caso-controle. Mas eu também tenho os estudos de intervenção, o ensaio comunitário e o ensaio clínico. Padilha, eu entendi essa divisão, só que ela não mostrou para mim ainda, não me ajudou a classificar mesmo nenhum estudo, porque aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 2. Como é que eu faço para separar esses estudos aqui, para destrinchar um pouco melhor? Perfeito. A gente tem um segundo filtro que a gente aplica aqui em cima desses estudos para a gente separar em grupos diferentes a fim de classificá-los da melhor forma possível, que é, quando eu faço essa comparação, pessoal, eu posso comparar pessoa a pessoa ou eu posso comparar grupo com grupo. E quando eu digo grupo, eu falo, por exemplo, de uma intervenção que é feita a nível populacional e aí eu comparo cidade com cidade. Já vou começar dando exemplos para vocês aqui, ó, mostrando primeiro que é aqui onde a gente está de amarelo, e se você não consegue distinguir o que é o amarelo, estão de amarelo aqui o estudo ecológico, a série temporal e o ensaio comunitário. Aqui a gente tem a unidade de comparação agregada, populacional, do jeito que eu estava falando ali, né, em grupos. E a nível individual eu tenho aqui o estudo transversal, o estudo de coorte, o estudo de caso-controle e o ensaio clínico. O que é fazer essa comparação a nível agregado, por exemplo, que já resolve o nosso problema que a gente estava nos estudos de intervenção? Eu tinha o ensaio comunitário e o ensaio clínico e agora eu já consigo separar na hora de classificar um do outro, porque o ensaio comunitário compara de forma agregada e o ensaio clínico compara de forma individual. Como que ele faz isso? O ensaio comunitário, pessoal, por exemplo, eu posso ir em uma escola e falar para as crianças, olha, vocês vão lavar as mãos antes e depois da merenda, todas as vezes que vocês forem merendar ao longo desse ano. E a outra escola eu não dou essa recomendação. E eu comparo no final do ano, por exemplo, a incidência de verminoses nessas crianças ali, para verificar se de fato lavar as mãos antes e depois das refeições aumenta, diminui, o que faz com a incidência de verminoses.
eu estou comparando ali as duas escolas. Então, na escola A aconteceu dessa forma, na escola B aconteceu dessa forma. Mesmo que, pessoal, a intervenção não foi a nível comunitário, né? Eu não falei escola, lave a mão, né? Falei com cada criança que realizou essa ação. Mas na hora de comparar, eu estou comparando a escola A com a escola B. A escola lave as mãos com a escola não lave as mãos. Perfeito? No ensaio clínico, eu faço essa intervenção também a nível individual e essa comparação também é realizada a nível individual. Eu estou comparando grupos aqui. Perfeito? Então aqui a gente já consegue separar o ensaio comunitário do ensaio clínico. E consigo gerar outros dois subgrupos aqui dentro dos estudos que são observacionais. Uma duplinha, que é o estudo ecológico e o estudo de série temporal, e um trio, que é o estudo transversal, o estudo de coorte e o estudo de caso-controle. Aqui, no estudo ecológico e no estudo de série temporal, a gente tem a unidade de comparação também de forma agregada, né? Eu estou comparando grupos ali. Na maior parte das vezes são populações que eu estou comparando aqui, mas não exclusivamente. E aqui eu estou fazendo de forma individual. Beleza, Padilha, só que eu ainda preciso resolver. Eu preciso separar o estudo ecológico da série temporal e eu preciso separar o estudo transversal do estudo de coorte do estudo de caso-controle. É aí que a gente aplica o nosso terceiro e último filtro para você realmente saber ali qual estudo é cada um deles ali, que é qual foi o olhar que o pesquisador teve enquanto ele estava fazendo aquela pesquisa. Pode ter sido um olhar transversal. O que é um olhar transversal? O olhar transversal é quando eu olho. Quando eu faço um estudo, né, o que eu estou fazendo é relacionar uma exposição com um determinado desfecho. Cuidado, tá bom? Não é um fator de risco com uma doença. Pode ser que a doença seja a exposição e o desfecho seja alguma outra coisa. Por exemplo, pessoas que têm uma determinada doença, elas fumam mais ou menos. Então, a doença propriamente dita aqui é o fator de risco ou o fator de proteção, né? Você vai ver, ela é a exposição, e o desfecho é fumar ou não fumar. Então, cuidado para não colocar doença sempre como desfecho, porque vai depender do estudo, tá bom? Então, vamos usar os termos exposição e desfecho. No estudo transversal, eu estou analisando a exposição e o desfecho ao mesmo tempo, ou num intervalo de tempo muito curto ali, mas eu estou tirando uma foto daquela situação naquele momento, seja através de um questionário, através de um inquérito sorológico, né? Eu estou vendo ao mesmo tempo, eu não acompanho ao longo do tempo. Eu estou tirando uma foto, fazendo um corte no tempo ali e verificando exposição e desfecho no mesmo momento aqui, através daquele corte transversal no tempo que eu fiz. Diferente, quando eu faço ao longo do tempo, eu faço isso de forma longitudinal. Fazer isso de forma longitudinal é analisar exposição e desfecho em momentos diferentes. E tem diferentes formas de fazer isso. Você pode, por exemplo, ter uma exposição agora no presente aqui e acompanhar daqui para frente tudo que vai acontecer com aquela pessoa, no desfecho ali no futuro dela. Então você está fazendo isso de forma longitudinal, mas você está fazendo de forma prospectiva ali, né? Ou você pode ter o desfecho no presente, você seleciona os seus participantes para o estudo com a presença ou ausência do desfecho e analisa dali para trás, perguntando para esse participante, exposições que ele tenha no passado dele ali. Com essas exposições, você está indo para trás em relação ao tempo. Então esse estudo, os dois são longitudinais, mas esse em relação ao tempo, se você começa da exposição no presente e vai para o futuro, ele é um longitudinal prospectivo. Se você começa o seu estudo pela presença ou ausência do desfecho e analisa dali para trás a presença ou ausência de um fator de exposição, ele é longitudinal, mas ele é retrospectivo em relação ao tempo. E assim a gente resolve as dúvidas que a gente tinha aqui. Porque qual que é a diferença do estudo ecológico para a série temporal? Os dois são observacionais, os dois comparam de forma agregada. Mas o estudo ecológico, ele é um estudo transversal. Já a série temporal é um estudo longitudinal. É como se você fosse fazendo vários estudos ecológicos ao longo do tempo. Você vai tirando várias fotos ao longo do tempo, só que aí quando você junta essas fotos, você está analisando um filme, não mais uma foto ali, né? Então justamente por causa disso, a gente tem essa diferença entre eles. O estudo transversal é um estudo transversal, como o nome já sugere, né? Então ele analisa de forma transversal, mas o estudo de coorte e o estudo de caso-controle são estudos longitudinais. E qual que é a diferença de cada um deles? O estudo de coorte é um estudo que, via de regra, seleciona os seus participantes pela presença ou ausência do fator de exposição
e acompanha dali para frente o que aconteceu, se teve ou não incidência do desfecho naqueles participantes. Então, em relação ao tempo, ele é sempre prospectivo, o nosso estudo de coorte. Ah, Padilha, mas eu já ouvi dizer que tem coorte retrospectivo. Sim. Esse coorte retrospectivo é porque a coleta de dados é feita de forma retrospectiva. Em relação ao tempo, ele continua sendo prospectivo. No exemplo que eu dei para vocês, eu falei, o estudo de coorte ele vai selecionar a exposição, a presença ou ausência da exposição no presente e vai acompanhar daqui para frente para ver a incidência ou não do desfecho. A gente vai ter, no estudo de coorte retrospectivo, a presença ou ausência da exposição também vão ser o meu critério de seleção, só que eles estarão no passado. Eu vou fazer uma análise de prontuário, por exemplo, e verificar lá na maternidade as crianças que nasceram com baixo peso e as crianças que não nasceram com baixo peso 10 anos atrás. E vou verificar agora, no presente aqui, se essas crianças desenvolveram ou não algum tipo de doença. Então, em relação ao tempo, o meu estudo foi prospectivo, porque eu selecionei pela presença ou ausência da exposição, só que essa exposição está no passado. Como a minha coleta de dados é essa, feita no passado, é feita de forma retrospectiva, as pessoas chamam esse coorte de coorte histórico. Mas em relação ao tempo, mesmo a coorte histórica ou a coorte retrospectiva, em relação ao tempo, o estudo de coorte sempre é prospectivo, diferente do estudo de caso-controle. O estudo de caso-controle ele seleciona pela presença ou ausência do desfecho. Então, obrigatoriamente, essa exposição que levou ao desfecho, que já está ocorrido ou não aqui quando eu começo o meu estudo, essa exposição está no passado, né? Não seria causa se viesse depois da consequência, né? Então, como eu já começo o estudo pela consequência ali, pelo desfecho, o estudo de caso-controle sempre é retrospectivo em relação ao tempo. Perfeito? Olha como você... E o ensaio comunitário e o ensaio clínico a gente já tinha diferenciado, né? São estudos de intervenção, mas aqui um é de forma agregada e o outro de forma individual. Olha como você já sabe realizar a questão disso aqui, por mais que fale, meu Deus, será que eu entendi? Olha como você entendeu. No ano de 2015 foi publicado o estudo APAC, que comparou o tratamento cirúrgico contra o uso de antibióticos na apendicite não complicada. Será que foi o grupo mesmo que fez essa intervenção, aplicou antibiótico e antes de fazer o tratamento cirúrgico ali, ou ele está só analisando alguma coisa que aconteceu? Vamos ver. O resultado do acompanhamento dos pacientes por mais de 5 anos foi publicado em 2018. Então, foi acompanhado ali o que aconteceu com esses pacientes. Qual que foi o desenho do estudo? O estudo foi desenhado da seguinte forma. 530 pacientes com idade entre 18 e 60 anos, com apendicite confirmada, foram randomizados para receber tratamento cirúrgico por meio de apendicectomia ou terapia antimicrobiana isolada. Estou entendendo aqui que os próprios pesquisadores que fizeram isso, né? A partir do momento que foi diagnosticado, esses pacientes são randomizados, e essa randomização é fundamental, né? Porque imagina, se eu quero aprovar agora aqui a minha cirurgia, eu vou botar os pacientes mais saudáveis para receberem cirurgia, e os pacientes que parece que vão evoluir pior aqui, eu coloco para receber o antibiótico simplesmente, e aí os resultados vão ser melhores para a cirurgia. Eu não posso fazer dessa forma enquanto pesquisador. Até posso, mas isso é um grande viés para o meu estudo. Não devo fazer isso, né? A melhor forma de fazer isso, então, é randomizar, para ver quem vai participar de cada grupo ali. Os pacientes foram, então, analisados por 5 anos, tendo como desfechos a recorrência, a taxa de complicações e o tempo de hospitalização. O resultado do estudo está na tabela abaixo. Ele colocava a tabela, mas ela aqui seria irrelevante para a gente, porque o que ele quer saber é como esse estudo pode ser classificado. Pessoal, foi feita uma intervenção e uma comparação a nível individual aqui. Mas só de falar, só de você perceber na leitura que é um estudo de intervenção, você já corta o coorte, que é um estudo observacional, você já corta o caso-controle, que é um estudo observacional, o estudo transversal e o estudo ecológico, que são estudos observacionais. Esse estudo é um ensaio clínico. Esse ensaio clínico foi feito ali, aquela descrição, uma descrição perfeita de um ensaio clínico. Perfeito? Com isso a gente consegue ir para o nosso último tema aqui, que eu queria conversar com vocês, que são os estudos epidemiológicos. Pessoal, os estudos epidemiológicos, a gente tem aqui uma análise que a gente faz, a gente chama de análise estatística e aplicações. Essa análise estatística e aplicações que a gente faz aqui é, depois que o estudo é feito, o que eu interpreto desse estudo? Qual é o impacto que esse estudo teve? E aí, eu queria que vocês memorizassem, infelizmente, para a prova a gente vai precisar de ter memorizado aqui esse conceito aqui. E ainda nem vieram as fórmulas, depois eu vou trazer as fórmulas para vocês. Mas que vocês de fato, pessoal, entendam
quais são as diferenças conceituais que tem entre uma medida de frequência, uma medida de associação e uma medida de efeito. Quando a gente fala de medida de frequência, é o tanto que uma coisa aconteceu. E aí vão entrar a incidência e a prevalência, perfeito? Incidência relacionada aos casos novos, prevalência relacionada aos casos totais. Quando eu falo de medidas de associação, pessoal, eu estou falando justamente do que a gente estava conversando ali quando a gente falou da classificação dos estudos epidemiológicos. Na classificação dos estudos epidemiológicos, a gente tinha ali uma coisa acontecendo mais do que a outra. Como que eu faço essa conta? Eu associo esses fatores através do risco relativo, principalmente aqui a gente vai usar risco relativo nos estudos de coorte, nos ensaios clínicos, através da odds ratio, que é a medida de associação mais comumente utilizada nos estudos de caso-controle, ou a razão de prevalência, que vai ser utilizada nos estudos de prevalência, principalmente aqui o estudo transversal. Perfeito? Agora, quando eu quero quantificar o tanto que uma coisa aconteceu mais do que a outra, mas relacionando agora a prática, então, olha, beleza, fumar causa câncer de pulmão. Eu já vi que fumar acontece mais câncer de pulmão nesse grupo do que em quem não fuma. Mas o quanto mais? Eu calculo o risco relativo. Agora eu quero saber das pessoas que desenvolvem câncer de pulmão, o quanto daquele câncer de pulmão foi por causa do cigarro, não foi por uma condição genética, não foi porque aconteceria de qualquer forma. Isso, pessoal, são as medidas que a gente chama de medidas de efeito. Então é importante que você dê uma revisada nas fórmulas dessas medidas de efeito aqui, porque não raramente elas apareceram já nas provas da PUC São Paulo dos últimos anos, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês as que mais apareceram, que foram as medidas de associação e a interpretação do intervalo de confiança, tá bom? As medidas de efeito apareceram menos ali, mas se você quiser um diferencial, vale a pena. Lembrar como calcula a redução absoluta do risco, que o inverso da redução absoluta do risco é o NNT, que é o número necessário para tratar, mas o que mais apareceu foi isso aqui. Aquela clássica tabela que a gente tem dos estudos ali, e ele pedir para você calcular o risco relativo, que é dividir a incidência nos expostos pela incidência nos não expostos, a odds ratio, que é fazer aquela multiplicação ali, né, multiplicar A por D e dividir por B vezes C aqui, que a gente está estimando o risco aqui de uma coisa, só para vocês entenderem a lógica, né, da diferença do risco relativo e da odds ratio. O risco relativo, pessoal, ele é feito geralmente no estudo de coorte ou no ensaio clínico, como eu disse para vocês. Você parte da presença ou ausência da exposição e vai dali para frente verificar o desfecho. Então você consegue calcular a incidência, que foram os casos novos que surgiram ali. No caso controle, você não tem casos novos, você já parte do desfecho, né, da presença ou ausência do desfecho. Então você não vai calcular a incidência, então você estima o risco. Por isso a diferença do cálculo aqui. E a razão de prevalência, o cálculo é exatamente igual ao do risco relativo, só que em vez de estar dividindo aqui incidências, você está dividindo prevalências aqui. Quando você vai interpretar esse resultado do risco relativo, do odds ratio, da razão de prevalência, pessoal, você precisa lembrar disso aqui. Se esse valor for maior do que 1, a gente está falando de um fator de risco. Ou seja, aconteceu mais no grupo exposto do que no grupo que não estava exposto. Se for menor do que 1, o contrário, ele é um fator de proteção. Aconteceu menos no numerador do que no denominador, por isso a divisão deu menor do que 1. Quem está no numerador? O grupo exposto. Então estar exposto àquela condição é uma proteção para aquele desfecho que está sendo estudado. Se deu igual a 1, não tem diferença, não tem associação. E às vezes isso aparece com intervalo de confiança de uma forma gráfica para você verificar ali. Então, ó, não teve a associação significativa, porque aqui está o 1. Se esse intervalo está passando pelo 1, esse intervalo de confiança, opa, passou pelo 1 aqui, eu não confio nesse resultado, não tem associação significativa. Porque às vezes o resultado ficou maior do que 1, às vezes menor do que 1. Como que pode uma coisa ser às vezes fator de risco, às vezes fator de proteção para o mesmo desfecho? Não tem significância estatística então, tanto esse quanto esse. Agora, se ficou sempre acima de 1, tem significância estatística, tem uma associação e se associa como fator de risco. Ficou sempre abaixo de 1, tem significância estatística e se associa sempre como fator de proteção. Perfeito? É o que aconteceu, por exemplo, aqui, ó, nessa questão que caiu também na PUC São Paulo. Sobre o resultado do estudo, assinale a alternativa correta. E ele traz uma tabela para a gente aqui, com grupo cirúrgico, grupo que utilizou antibiótico aqui, e ele pede para você fazer a análise de cada uma dessas situações aqui em cada uma das alternativas. Ele coloca, o grupo que teve o tratamento clínico apresentou uma incidência menor de complicações do que o grupo submetido ao tratamento cirúrgico. Ele coloca aqui, na A, na B, na C e na D, e também na letra E aqui pra gente,
algumas possibilidades. E aí eu já vou direto para a resposta certa aqui para vocês, que está na letra A aqui, para vocês entenderem como que a gente faz essa análise. O grupo submetido a tratamento clínico apresentou uma incidência menor de complicações do que o grupo submetido ao tratamento cirúrgico com significância estatística. Então eu preciso ir na comparação entre tratamento clínico e tratamento cirúrgico em relação a complicações. Onde que eu faço essa análise? Quando eu volto para a tabela aqui, eu vou olhar as complicações. Está justamente na primeira linha, ó, Overall Complication Rate. Que é isso, hein? Então quando eu faço essa complicação aqui, ó, a análise, qual foi a diferença então que a gente teve aqui, ó? Eu tenho aqui o intervalo de confiança tendo de 1 a 6, o intervalo de confiança não pode ter o 1, aqui o intervalo está sempre acima de 1, sempre acima de 1, sempre acima de 1. Mas quando eu analiso a diferença aqui, essa diferença de complicações entre eles, eu preciso analisar essa coluna aqui, a coluna da diferença. Essa coluna da diferença, pessoal, tem aqui um valor depois de 1 ano e aqui depois de 5 anos, vamos analisar aqui o de 5 anos, mas os dois têm, ó, um intervalo de confiança de 11,7 até 24,01. Então tem significância estatística. De fato, o grupo submetido a tratamento clínico apresentou uma incidência menor de complicações do que o grupo submetido ao tratamento cirúrgico e tem significância estatística, já que aquele intervalo de confiança ficou sempre acima de 1, transformando a letra A na nossa melhor resposta. Combinado, pessoal? Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês aí em relação ao raciocínio do que pode aparecer na sua prova. Agora que você já domina isso, eu vou torcer para isso aparecer na sua prova. Bons estudos e boa prova para você. Até a próxima.